Senhor. E agora, no versículo 6, Paulo diz: mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então, Paulo diz que esses remanescentes permanecem fiéis ao Senhor, segundo a eleição que se baseia na graça. E graça, afinal de contas, irmãos, é a bondade graciosa de Deus para com o indigno, para com aquele que não merece. E, portanto, se é pela graça, já não é pelas obras. Pois, caso contrário, se a graça estiver condicionada, o mínimo que seja, com qualquer sentido, com alguma realização, se for baseada nas obras ou na obediência da lei por parte dos judeus, então a graça deixa de ser graça. Já não é graça, mas seria então mérito. Então Paulo deixa bem claro, se é pela graça, já não é pelas obras. Se for pelas obras, deixa de ser graça, passa a ser mérito. E nesse ponto, então, Paulo deixa bem claro, irmãos, que a eleição do povo de Deus se baseia única e exclusivamente na graça de Deus. E isso aqui é um argumento muito forte que refuta a teologia arminiana, que diz que o homem é participante da sua salvação através das suas boas obras. Que Deus ele fez uma parte, enviando Jesus Cristo para morrer na cruz, mas que agora nós também precisamos fazer a nossa parte, praticando boas obras, buscando a salvação pela nossa própria justiça, como tentavam fazer os judeus. E mais ainda, acima de tudo, essa teologia arminiana diz que é você quem precisa aceitar Cristo como seu Salvador, como se o poder da decisão estivesse em suas mãos. Então, os arminianos, eles não podem negar a questão da eleição, porque como o texto deixa bem claro, foram eleitos por Deus. A Bíblia, em vários textos, fala sobre a eleição. Porém, os arminianos atribuem a salvação desses eleitos através da onisciência de Deus. E o que isso quer dizer? Que Deus, por ele ser onisciente, por ele ser conhecedor de todas as coisas, ele sabia quem lá no futuro iria crer ou não no Senhor Jesus. Ele sabia quem lá no futuro, usando o seu livre-arbítrio, iria aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Então agora ele, o pecador, ele passa a ser um eleito por conta de que ele usou o seu livre-arbítrio, aceitou a Jesus e Deus, então, sabendo disso, o elegeu. Mas notem, irmãos, que essa eleição não está mais baseada na soberana vontade de Deus, na eleição de Deus por sua graça e misericórdia, mas ela está baseada nesse livre-arbítrio do homem, como se o homem fosse, então, capaz de gerar em si essa fé. E Deus apenas, então, saberia quem ia crer ou não, como se o homem fosse capaz, como eu falei, de gerar essa fé salvadora em si mesmo. E, porém, nós sabemos, né, que a fé, ela é um dom de Deus. A fé é uma dádiva, é um presente que Deus nos dá, como diz lá em Efésios 2:8, que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, essa fé que nós recebemos não vem de nós. Nós não somos capazes de gerar essa fé em nós mesmos. Como Davi também diz lá no Salmo 51, que nós já nascemos em iniquidade. Nós já fomos gerados em pecado. Então, é impossível que o homem gere por si próprio essa fé. O homem, irmãos, não tem mais o seu livre-arbítrio. Ou, trocando aqui as palavras, o homem não tem mais o seu arbítrio livre. Nós somos, sim, livres para fazer escolhas racionais, o que nos difere dos animais. Hoje você escolheu estar aqui, hoje você escolheu a cor da roupa que você ia usar. Isso faz de você um ser racional. Mas no que diz respeito às coisas divinas, nós somos incapazes de buscar a Deus. Porque o nosso arbítrio está escravizado ao pecado. Tudo o que nós fazemos já vem manchado pelo pecado. E a não ser que o sangue de Cristo lave e restaure, o homem é totalmente incapaz de se achegar a Deus pelos seus próprios méritos. Então, Paulo deixa isso aqui muito claro, irmãos, mais claro do que a luz do meio-dia, de que ainda
que se ainda há um remanescente, de que se ainda há aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, não é por nenhuma outra razão, senão pela graça e misericórdia do Senhor. Então, ou seja, irmãos, Israel buscava justificação pelos seus próprios méritos, não buscava salvação pela fé em Jesus Cristo, mas sim pela sua própria justiça. E nós sabemos que, dessa forma, é impossível alcançá-la. A palavra de Deus diz lá em Tiago que se você tropeçar em um ponto sequer da lei, você é culpado de transgredir toda ela. Então, é impossível para o homem alcançar esse padrão de Deus. É impossível para o homem satisfazer toda a justiça de Deus por conta do pecado que ainda habita em nós. Porque como o Tiago disse, eu falei, porque você pode pensar, você pega ali os 10 mandamentos, você fala, eu não mato, nunca matei. Mas se você já furtou, nem que seja uma tampinha da caneta sequer, você é culpado de transgredir toda a lei de Deus. Então, por conta desse pecado que ainda habita em nós, nós somos incapazes de satisfazer toda a lei de Deus e cumprir a justiça do Senhor. Mas Paulo diz aí no final do verso 7 que os eleitos obtiveram e que os demais foram endurecidos. E agora então, por que os eleitos obtiveram a salvação? Porque eles a obtiveram pela fé em Cristo Jesus. E mais uma vez aqui, irmãos, a ênfase que Paulo dá não está na pessoa, não está no eleito, mas sim na ação divina, em conduzir esses eleitos à salvação. Porque, prestem atenção, os eleitos obtiveram aquilo que Israel buscava, mas não conseguiu. E o que Israel buscava? A salvação. E por que não conseguiram? Porque buscavam pela sua própria justiça. E agora, por que os eleitos obtiveram? Por causa da fé em Cristo. Fé essa que vem de Deus. Ou seja, do início ao fim, a salvação é obra do Senhor. Por isso a ênfase não está no indivíduo, não está no eleito, mas sim na ação divina em dar a fé a esse eleito. Porque os próprios eleitos, eles também eram merecedores do mesmo endurecimento. Não há nada de especial nos eleitos. Eles também eram merecedores dessa ira de Deus. No entanto, devido à misericórdia e à graça, não receberam aquilo que mereciam. E o restante, Deus simplesmente deixou entregues a si mesmo. E o povo de Israel estava endurecido porque Deus os havia tornado cego. A cegueira deles, irmãos, é uma punição pelos seus próprios pecados. E essa é a maior punição que nós podemos receber. Quando Deus nos deixa entregues a nós mesmos. É como se Deus dissesse assim, que seja feita a sua vontade. E Deus nos deixa, então, entregues a nós mesmos, porque, como eu falei anteriormente, toda a nossa vontade, toda a nossa decisão está manchada, maculada pelo pecado. Sendo assim, então, se nós formos deixados por nós mesmos, nós estamos sendo direcionados para o inferno.